Deus se envolve com política? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Martins, o reitor aqui da Escola de Líderes no Brasil, e neste vídeo eu quero tratar de um assunto muito importante que envolve Deus e a política. Nós estamos vivendo no nosso país um longo tempo de polarização, de guerras políticas, alguns dizendo que representam os valores cristãos, outros dizendo que são contrários aos valores cristãos. E a pergunta é: Deus se envolve com política? Eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida e neste vídeo eu vou tratar deste assunto. Eu já quero pedir a você que dê um like aí no vídeo, tá bom? Para nos ajudar aí o YouTube a divulgar o nosso vídeo. Também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se e depois clica no sininho para você receber avisos quando colocarmos novos vídeos. E a terceira coisa que eu quero pedir a você é que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Primeiro assista, se você gostar, compartilhe com o maior número de pessoas, tá bom? Então, vamos ao assunto deste vídeo que é tão importante. Deus se envolve com política? É uma pergunta que muitas pessoas fazem e nós queremos, com a ajuda da Bíblia, das Escrituras Sagradas, responder esta pergunta. Eu já quero começar dizendo aqui a vocês que a Bíblia, ela deixa muito claro que o nosso Deus, ele governa sobre os governos. Quando eu digo nosso Deus, eu estou dizendo o Deus da igreja, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele governa sobre os governos. E quem diz isto é a Bíblia. Daniel capítulo 2, versículo 21. Diz que ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Eu quero destacar essa parte do versículo. Remove reis e estabelece reis. Isto deixa claro que Deus participa, que Deus se envolve com política. Aqui eu já respondo a pergunta do vídeo. Deus sempre esteve envolvido com a história das nações, e isto envolve a história política das nações também. Ele sempre levou e usou homens e mulheres em posições de governos para cumprir os seus propósitos. Deus sempre se envolveu levantando homens e mulheres em posições estratégicas dos governos, participando da política, cumprindo os propósitos divinos. Nós vamos ver isto. Por exemplo, nós temos na Bíblia Sagrada vários personagens bíblicos que foram usados por Deus na política. Um deles foi José. José, você conhece a história, foi vendido pelos irmãos, foi parar lá no Egito, na casa de Potifar, depois ele vai para a prisão e após um tempo na prisão, ele então sai da prisão para ser governador do Egito. Deus levantou José como governador, a segunda maior autoridade do império, e por meio da sua sabedoria e planejamento, Deus preservou vidas durante a fome e cumpriu o seu plano redentor. Porque todos nós sabemos que se não fosse esse socorro que Deus usou José para levar ao povo do Egito e também a sua família, quando o pai achava que ele estava morto, né? Mas Deus usou ele para socorrer os seus irmãos, o seu pai, a sua família, e isso preservou a linhagem que deu origem ao povo de Israel. Então, Deus usou José na política como administrador do Egito. Deus usou Daniel na área da política também, lá na Babilônia, como conselheiro dos reis. Ele atuou em altos cargos políticos sob governos pagãos, governos de homens que não conheciam a Deus, sem abrir mão da sua fé. Daniel foi tão perseguido quanto aqueles que hoje são perseguidos por defenderem os valores cristãos na área da política, mas a sua integridade influenciou reis, levou nações a reconhecerem o Deus verdadeiro. Daniel enfrentou
todas essas perseguições sem abrir mão da sua fé, dos seus valores, dos seus princípios, e Deus honrou, fazendo com que nações, através de Daniel, reconhecessem que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Nós temos também a história de Neemias, que se tornou um governador de Judá e um reformador. E quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei. Lá na Babilônia, na Pérsia, ele era cooperador, ele era copeiro do rei. E o Neemias, queridos, ele estava em uma situação confortável lá, mas ele não se esqueceu dos seus irmãos lá em Jerusalém que estavam sofrendo. E quando ele sabe da notícia de como está a cidade de Jerusalém, Neemias se incomoda e ele resolve tomar atitude, ele resolve agir. Eu não sou crítico, pelo contrário, eu sou a favor dos pastores, homens e mulheres que se levantam com autoridade para defender a nação, daqueles que querem destruir a nação. Isso tem acontecido no nosso Brasil. E muitos crentes, sem sabedoria, às vezes criticam aqueles que estão se posicionando. Neemias se posicionou, e Neemias, então, ele envia cartas ao rei, ele vai jejuar, ele vai orar, e ele vai até Judá, e lá ele enfrenta oposição. Lá em Jerusalém, ele enfrenta a oposição de Sambalate, de Tobias, aqueles que não queriam ver a reconstrução dos muros de Jerusalém acontecendo. Todas as vezes que você vê alguém sendo perseguido por defender os valores cristãos na área da política, saiba que aqueles que perseguem são pessoas que estão tentando impedir a reconstrução, impedir que Deus, através dessas pessoas, traga restauração. Então, queridos, nós vemos ali na história de Neemias que ele não retrocedeu. Ele liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, restaurando não apenas estruturas físicas, mas a dignidade de um povo. E quem leu a história sabe que não foi uma situação muito confortável. Tem um momento que Neemias diz: com uma mão vocês vão segurar a arma de guerra e com outra mão vocês vão fazer o trabalho. Por quê? Porque eles estavam o tempo todo sendo espreitados pelos inimigos. Os inimigos estavam à espreita querendo destruí-los, mas eles estavam vigilantes. A guerra é para quem tem coragem de enfrentar a guerra. Nós vemos também o caso de Esther, que foi uma influência no palácio real, e Esther, ela se tornou rainha, foi posicionada estrategicamente por Deus para interceder ao rei pelo seu povo e impedir um genocídio, porque Amã, ele já tinha preparado tudo para um genocídio, para destruir o povo judeu, para destruir o povo de Israel. Mas Esther foi usada por Deus. Deus plantou ela dentro do palácio do político da época, que era o rei, para dar livramento ao seu povo. Nós temos também o caso de Davi, aquele que a Bíblia diz que foi um rei escolhido segundo o coração de Deus. Embora Davi governou reconhecendo que sua autoridade vinha do Senhor, seu reinado mostra que liderança política deve estar submissa a Deus. Então, queridos, são várias provas bíblicas que nós temos de personagens que foram usados por Deus na área da política. E nós temos também passagens bíblicas que mostram Deus falando aos governantes por meio dos profetas. Logo, mais uma afirmação de que Deus se envolve com política. Os profetas, eles confrontaram diretamente o poder político da época em várias ocasiões. Segundo Samuel capítulo 12, versículos 1 a 7, nós vemos o profeta Natã repreendendo o rei Davi, lá no caso do adultério de Betseba. Nós vemos também em 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 a 18, Elias confrontando o rei Acabe e sendo até mesmo perseguido de morte por Jezabel por causa do confronto com o rei ímpio que havia na época. Homens que não suportavam ver a impiedade e ficar calados.
Quando nós olhamos aí o grande número de líderes, de pastores, de grandes igrejas e das pequenas também, que olham a situação do país do jeito que está e ficam calados, achando que não devem se envolver, que não devem se posicionar, que não devem falar, eles estão fazendo o contrário ao que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que Elias confrontou o rei Acabe. Jeremias, o que dizer deste profeta que ele tinha a mensagem de Deus à casa real de Judá? E diga-se de passagem, mensagem de repreensão, de correção, de exortação, e também foi até mesmo lançado na cisterna por causa da mensagem dura que entregou ao rei de Judá, dizendo que Deus entregaria Judá na mão dos babilônicos. Daniel capítulo 5, versículos 18 a 28, nós vemos Deus julgando um rei, o rei Belsazar, que pegou os vasos de ouro que Nabucodonosor havia trazido lá do templo de Jerusalém, e ele então profana os vasos de ouro em uma festa que ele ofereceu. E de repente aparece uma mão que escreve algo na parede, e o que estava escrito ali era: foste pesado na balança e achado em falta. E o texto bíblico diz que naquela mesma noite Belsazar morreu. Por quê? Porque ousou afrontar o Deus vivo, e Deus então julgou Belsazar por esta atitude. Então, queridos, são passagens bíblicas que nós vemos que Deus se envolve com política. E no Novo Testamento, o relacionamento de Jesus com o poder político. Jesus, ele reconhece a autoridade civil, mas afirma a supremacia divina. Em nenhum momento Jesus menosprezou a autoridade civil. Pelo contrário, ele confrontava, mas ele reconhece. O crente, ele não precisa se excluir da vida em sociedade, da sociedade civil, para servir a Deus. Pelo contrário, ele deve participar, ele deve votar naquele candidato que ele vê que defende os princípios bíblicos e cristãos. Ele deve votar naquele candidato que ele vê que é contrário e que resiste àqueles que querem destruir o seu país. Ele deve participar, sempre reconhecendo a supremacia divina. Foi Jesus que disse em Mateus capítulo 22, versículo 21, que nós devemos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. João 19, do 10 a 11, Jesus afirma que a autoridade de Pilatos vinha de Deus. Lucas 13, 32, Jesus confronta Herodes. Tem um certo momento que Jesus até chama ele de raposa. Ele confronta o Herodes. Apocalipse 1:5, a Bíblia mostra que Jesus é o príncipe dos reis da terra. Portanto, Jesus tinha um relacionamento, muitas vezes de resistência contra o poder político da sua época, mas Jesus não fez disso também uma prioridade. A prioridade de Jesus era anunciar o evangelho, as boas novas da salvação, anunciar que o reino de Deus havia chegado sobre a terra. O pastor, o líder, ele não está proibido de falar de política. Tudo que o comunismo, o socialismo, a esquerda, aqueles que querem destruir o nosso país, tudo que eles querem é que os pastores fiquem excluídos da política. Não tem muito tempo que o atual presidente da República disse assim, que pastores não devem se envolver com a política e sim com a fé. Tudo o que eles querem é isto, porque eles sabem que nós não concordamos com os erros, com os caminhos errados que eles estão tomando, e eles sabem que se pastores abrirem a boca, eles vão resistir esse sistema maligno que está dominando o nosso país. Então eles querem que os pastores fiquem calados, eles querem os líderes calados, mas nós não podemos nos calar, nós precisamos falar aquilo que nós estamos vendo, nós precisamos confrontar esse sistema maligno com sabedoria, é claro, mas sem deixar a prioridade que é anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também o papel do povo de Deus diante da política. Deus orienta
como seus servos devem se posicionar. Não é somente confrontar, os servos também devem orar pelos reis e pelas autoridades, pelos políticos, por todas as autoridades em todas as classes. Jeremias 29, 7 também diz que nós, como povo de Deus, devemos buscar o bem da cidade. Provérbios 29, 2 diz que o povo sofre ou se alegra conforme o governo. Quando o justo governa, o povo se alegra. E por que que o povo se alegra? Porque as estatais dão lucro, porque os erros são combatidos, o país cresce financeiramente, o país prospera, as famílias vivem melhor. Agora, quando entra um governo ímpio, ele vai oprimir o povo, ele vai aumentar impostos, como este governo que atualmente está, que aumenta impostos desde quando começou o seu governo, a cada 37 dias. Ninguém aguenta mais tantos impostos. Quando um governo ímpio entra no poder, as estatais começam a falir, como estão falidas no nosso Brasil, algumas estatais. Por quê? Porque eles desviam os recursos, eles praticam a corrupção. Por isso que o povo sofre, o povo empobrece. Agora, quando é um justo que governa, aí o povo prospera. Os empresários não querem sair do país, como estão saindo muitos agora. As empresas não entram em falência, como muitas estão entrando agora. Eu espero de verdade que o povo de Deus tenha mais sabedoria na hora de votar, porque o que tem de crente que não tem um pingo de sabedoria na hora de votar. Nós estamos agora no período de carnaval. Algumas escolas, com a participação do atual presidente da República, estão afrontando os crentes, afrontando as famílias, afrontando a fé cristã, colocando famílias dentro de latinhas de conserva, evangélicos dentro de latinhas de conserva, porque somos conservadores, e somos mesmo conservadores, porque o nosso padrão de vida não é direcionado pela sociedade, por essa cultura pagã, maligna. Não. A nossa vida é norteada e pautada pela palavra de Deus. Por isso nós somos conservadores e, por alguns, até considerados radicais. Mas assim como Daniel na Babilônia, nós não abrimos mão da nossa fé, nós não abrimos mão dos nossos princípios. Você entendeu? Então, fique com esses textos para a sua meditação. Se você quiser, olhe na sua Bíblia aí os textos que estão, leia esses textos e você vai ver que Deus se envolve com política. Você vai ver também em Apocalipse 17, 14, os reinos da terra se voltando contra o Cordeiro. Não são somente os crentes que confrontam o sistema que são perseguidos. Jesus foi perseguido e ainda terá que enfrentar os reis da terra quando ele voltar para implantar o seu reinado milenar sobre a face da terra. Mas Deus também usa governantes pagãos para cumprir seus planos. Se Deus quiser usar, ele pode usar. Mesmo líderes que não o conhecem, na Bíblia, foram usados como instrumento de Deus. Isaías 45, do 1 ao 4, nós vemos que Ciro, rei da Pérsia, olha aqui, rei da Pérsia, que era uma nação pagã, ele é chamado de ungido do Senhor, porque Deus usa ele para libertar o povo que estava no cativeiro. Jeremias 25, 9, Nabucodonosor é chamado de servo de Deus, porque Deus usa ele para castigar o povo de Deus e levar o povo de Judá cativo para a Babilônia. E o Ciro Deus usa para trazer o povo de volta do cativeiro babilônico. Esdras 1, do 1 ao 4, mostra o decreto político inspirado por Deus que o rei assinou em favor do povo de Judá. Então, se Deus quiser, ele usa até mesmo governantes pagãos para cumprir os seus planos. Agora, se eu tenho condições de votar e de ajudar a colocar alguém no poder, no comando político do meu país, eu não entrego meu voto a um pagão.
Eu não entrego meu voto a um comunista. Eu não entrego meu voto a alguém que é envolvido em corrupção. Não. Se depender de mim, não será este que será usado. Agora, se Deus quiser colocá-lo lá, como colocou na nossa nação, e o povo está sentindo a opressão, para que o povo acorde, para que o povo desperte, então Deus tem os seus meios de trabalhar. Mas este ano é ano de eleição. E nós não podemos errar novamente. O povo de Deus precisa entender que quando você vota em quem é contra os nossos princípios e valores, porque esses comunistas, irmãos, eles odeiam os crentes, eles odeiam a Deus, eles odeiam o cristianismo. Às vezes o discurso é diferente, é camuflado aquele ódio com um discurso, um discurso conveniente, que as pessoas vão aceitar, que vai iludir, que vai ajudar a manter as pessoas cegas. Mas essa é a verdade. Eles odeiam os crentes, eles odeiam o cristianismo e odeiam o Deus dos crentes. Então, eu espero que este ano os crentes tenham mais sabedoria, porque quando você vota nesse povo, você está comungando com aqueles que são inimigo de Deus. Todo aquele que entrega o seu voto aos inimigos de Deus também se tornará inimigo de Deus. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus não é alheio à política. Ele governa acima dela. E os cristãos, eles não devem se omitir. Eles devem orar, discernir, denunciar e agir com sabedoria. Liderança pública deve ser exercida com justiça, com temor a Deus e com amor ao próximo. Onde houver um servo de Deus, ali pode haver transformação, inclusive no governo. Por isso nós devemos lutar para colocar aqueles que são servos de Deus no controle político da nossa nação. Não precisam ser perfeitos, porque tem gente, irmão, que ele prefere entregar o voto ao ímpio do que votar a um cristão só porque ele não é perfeito. Não espere perfeição de um líder político. Espere que ele tenha temor a Deus e que defenda os nossos princípios e valores, os valores cristãos, ok? Então, Deus se envolve sim com a política. E neste país, Deus tem levantado políticos tementes a Ele. Políticos que não são envolvidos em corrupção. Políticos que resistem esses esquerdopatas malignos que querem, esses comunistas que querem dominar o nosso país e querem estragar o nosso país, falir o nosso país, afundar o nosso país. Deus tem levantado homens e mulheres para resistirem e nós devemos apoiá-los, nós devemos orar por eles e orar para que Deus liberte esta nação desses comunistas que tanto oprimem a nossa nação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o Nicolas Ferreira, este grande homem de Deus que Deus tem levantado para defender essa nação. Que Deus abençoe a todos aqueles que apoiam a causa de defesa da nação brasileira. Vamos nos posicionar, pastores, líderes, obreiros, vamos nos posicionar. Não vamos deixar que o nosso país seja entregue mais 4 anos na mão dos comunistas, porque eles estão falindo o nosso país. As estatais estão falidas. Nunca se viu tanta corrupção como estamos vendo neste tempo em que nós estamos vivendo. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil e que Deus liberte o nosso país dessa gente mais corrupta. Um abraço, Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Fique na paz do Senhor Jesus.